Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre cilindro, mais especificamente sobre a área do cilindro, a área da base, a área lateral e a soma das duas, que é a área total. Então, relembrando aqui, a área lateral de um cilindro oblíquo vai formar também um retângulo ou vai formar outro polígono? Lembram o que dá? Que formato que vai dar isso daqui? Pensando, não vai formar. E como que a gente pode calcular se não forma um retângulo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. No caso do cilindro reto, é formado por um retângulo e dois cilindros. E duas áreas de círculo. Agora no cilindro oblíquo, quando eu planifico ele, os dois círculos continuam. Só que agora, em vez do retângulo, vai ser um paralelogramo. Muda-se como calcula a área de um paralelogramo. Vocês lembram como é que calcula? Então vamos relembrar aqui um pouquinho. Então, relembrando primeiro a planificação no cilindro reto, aqui nós temos, aqui quando eu abro, planifico, vou ter as duas áreas da base e vamos ter a nossa área lateral. Lembrando, esse lado aqui, que está em torno aqui, é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Como é que a gente calculava essa área aqui? Esta base vezes a altura, ou seja, era 2πr vezes a altura. Agora, quando eu planifico um cilindro oblíquo, vai formar exatamente aqui o nosso paralelogramo. Aqui, como é que eu faço para calcular? Eu sempre dou a dica seguinte, ó. Se eu aqui, ó, cortasse esse pedacinho aqui e colocasse exatamente aqui, o que ia acontecer? Ele iria voltar a ser o quê? Um retângulo, não vai voltar a ser um retângulo? Ou seja, isso daqui se comporta exatamente como se fosse um retângulo. Então, para eu calcular ele, um retângulo, a gente calcula o quê? Base vezes a altura. Tranquilo? A base e a altura que nós temos aqui. Tranquilo? A base aqui também ela vai estar em torno de um círculo, né? Ou seja, a gente precisa saber o comprimento da circunferência, que vai ser 2πr. Então, aqui a nossa base, 2πr, vezes a altura vai dar a nossa área lateral. Então, já deu para sacar que não vai fazer diferença. Para a área lateral, a gente falar de um cilindro reto ou de um cilindro oblíquo. Vocês viram que é exatamente a mesma coisa. Mas como é que a gente calcula isso mesmo? Vamos rememorar. Área lateral, então, o retângulo, no caso de um cilindro oblíquo, também vai se tornar, no final das contas, um retângulo, vai ser área lateral 2πr vezes a altura. Tranquilo? Agora, e como é que a gente calcula a área da base? A área da base é um círculo, né? Então, é πr ao quadrado. Portanto, a fórmula da base, a área da base, πr ao quadrado. E a superfície total ou área total? Esses dois termos são utilizados, área total ou superfície total. Vai ser o quê? A soma da área lateral mais duas vezes a área da base, porque nós vamos ter duas bases. Então, portanto, a área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. O cilindro a gente já sabe que a gente utiliza nas mais variados locais. Se você vai na estrada aí, você vê vários formatos cilíndricos, por exemplo, para guardar grãos, né? Que os agricultores usam para guardar grãos. Em casa, a gente já falou de várias embalagens que têm exatamente o formato cilíndrico. Então, um formato muito utilizado no nosso cotidiano. Por isso que a gente está se aprofundando a estudar este formato, mas a gente tem que sempre lembrar desses conceitos fundamentais, que são muito importantes, caem tanto em vestibular, quanto também nas provas oficiais de avaliação do ensino médio e também no Enem, que pode dar uma vaga ao vestibular. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre o cilindro, mais especificamente sobre a área lateral e a área da base, a área total, tanto do cilindro reto quanto do cilindro oblíquo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.